Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos para essa aula aqui sobre fatoração por evidência, né? Então a gente tem aqui esse exercício, fatore por evidência a expressão 2x menos 3x quadrado. Então olha só, vamos escrever essa expressão aqui do lado, então vai ficar assim, ó, 2x menos 3 vezes x vezes x. E por que eu estou fazendo vezes x vezes x? Porque note que aqui, ó, a gente tem, né, o x elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x. E por que isso? Porque o expoente aqui desse x não tem nada escrito, mas a gente sabe que é 1. E aí, nesse caso, quando a gente tem uma multiplicação de duas potências de mesma base, né, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Então, 1 mais 1 é 2. Por isso que a gente pode escrever x ao quadrado como x vezes x. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem 2 vezes x menos 3 vezes x vezes x. E daí é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, qual que é o fator numérico comum? Qual que é o fator numérico comum? Tudo bem? Então para isso a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que decompor o 2 e o 3 em fatores primos, verificar quais são os fatores que se repetem que tem o menor expoente. Mas nesse caso, ó, como a gente vai poder verificar aqui, vai acontecer isso aqui. Ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui o 2, né, e o 3. Então vamos decompor o 2 em fatores primos, que vai ser o próprio 2. 2 dividido por 2 é 1. Então o 2 só dá para ser escrito como 2, tudo bem? No caso do 3 é a mesma coisa, né? 3 dividido por 3 é 1, então o 3 só dá para escrever como 3. Então aqui não temos nenhum fator que se repete. E daí a gente pode dizer aqui que fator numérico comum não tem, tudo bem? No caso dessa expressão aqui. Então agora vamos encontrar o fator numérico literal, né? Fator numérico literal. Então olha só, aqui nesses dois termos aqui, nesse aqui e nesse aqui, o que aparece de comum neles dois? Ah, você já sabe, né? O que aparece de comum neles dois é o x. Então a gente tem x aqui e x aqui. Então aí ficou fácil, né? Então o fator comum é o x. Isso em se tratando de fator literal comum, certo? No que se refere às letras. Então aqui, o fator literal comum é o x. Tudo bem? Na verdade, ó, aqui no caso do MDC, né, entre o 2 e o 3, olha só. O MDC entre o 2 e o 3, ele vai ser 1, tá, pessoal? Por que 1? Porque não existe um máximo divisor comum, fora o 1, que possa dividir o 2 e o 3, né? Então, no caso, o MDC entre o 2 e o 3 é 1. Isso significa o seguinte, que em termos de fator numérico comum, o 1 não vai fazer diferença aqui, tudo bem? Então, aqui é o seguinte, ó, vamos armar a conta aqui, vamos já partir para a fatoração. Então, aqui vai ficar assim, ó, a gente coloca aqui o fator comum, né? Que é o x em evidência. Ou seja, o que é colocar em evidência? Né? Colocar fora do parênteses. A gente abre o parênteses e a gente coloca esse número fora do parênteses. Tudo bem? Então isso aí é colocar em evidência. Então a gente vai colocar aqui o x em evidência. Colocamos o sinal da multiplicação, abrimos aqui o parênteses. E aqui no meio do parênteses a gente não pode esquecer de colocar esse sinal de menos aqui. Tudo bem? Agora a gente faz assim, ó, a gente escreve esse termo aqui, o 2 vezes x, e ele vai ser dividido pelo fator que está aqui em evidência, né, que é o x. E isso aí vai me trazer um determinado resultado que a gente já vai ver agora. Daí a gente escreve aqui esse outro fator, né, esse outro termo aqui, aliás, 3 vezes x, aqui, 3 vezes x, e a gente vai dividir ele pelo fator que está aqui em evidência, que é o x. Então
Então isso aqui também vai me dar um resultado. Pois bem, feito isso, o que a gente faz agora? Vamos encontrar os resultados aqui, né? Então a gente tem x aqui no numerador e x no denominador. Então a gente corta esses camaradas aqui. Sobrou apenas quem? O 2. Então o resultado aqui é 2. Agora desse outro lado aqui, né? O que vai ter aqui em cima e embaixo? Vai ter aqui esse x no numerador e no denominador. Então a gente corta esses dois aqui. Sobrou quem? O 3x. E aí o que nós vamos fazer agora, né? A gente vai pegar esses camaradas aqui. Vamos pegar esse 2 e vamos colocar ele aqui. E esse 3 e vamos colocar ele aqui dentro do parênteses também. Então vai ficar assim, ó. O 2 ele vem para cá e o 3x vem para cá. Então a gente vai ter a forma fatorada dessa expressão aqui, ó. Vai ser x que multiplica o 2, né, que está aqui, menos 3x. E aí acabou aqui a fatoração, tudo bem? Então está aqui o resultado. Então a gente acabou de fatorar. Por evidência, essa expressão aqui, transformamos aqui essa subtração num produto. Tudo bem? Ok, se você está aqui então pela primeira vez e gostou da aula, convido você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho, tudo bem? Aqui a gente vai ter aula todos os dias. Pretendo estar a médio prazo aí gravando umas 2.000 videoaulas para vocês aí, tudo bem? Desde a matemática mais básica, do zero até a matemática universitária, tudo bem? E quanto aos inscritos, eu agradeço a muito vocês, tá, pessoal, pela parceria, que a gente já está aí há algum tempo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.